Cara, eu acredito que a cena ela é muito feita de contatos. Então eu conhecia tal pessoa, eu conhecia tal pessoa, que conhecia a galera que queria formar uma banda. E aí eu fui indicada para ser baterista por um amigo meu. Ele falou, né, tipo, é uma banda de shoegaze e tal, aí eu me interessei. E aí entrei na banda e a gente ensaiava numa casa de show chamada Motim, que não é mais viva, infelizmente a casa de show fechou. Lá a gente tinha uma broderagem de ensaiar com preço menor e tal. Enfim, a cena foi sendo criada a partir dessa comunidade mesmo, né? Pra fazer acontecer os shows, fazer acontecer. Ganhei novos amigos também, né, na banda, que eu não conhecia. Aí eu vim conhecer. Cara, a cidade do Rio de Janeiro parece que ela é cortada em duas partes, né? Então tem a parte ali, Zona Sul, praia, um transporte mais acessível e uma parte assim para a Zona Norte que é um pouco mais caótica, né? Os centros culturais, as casas de show, os estúdios de música estão mais concentrados para essa parte daqui, né, da Zona Sul, quanto mais próxima dela. Então, quando você mora, né, mais distante daqui, você acaba tendo uma locomoção, uma burocracia muito maior para estar presente nos centros culturais, para estar presente na cena em si. Então acho que a cidade ela molda muito o público, molda muitas pessoas, quem está participando da música. E é muito curioso, porque se você vai numa casa de show assistir um show na Zona Sul, tu vai ver um público totalmente diferente se você for assistir um show, sei lá, em Nova Iguaçu, tá ligado? A gente já teve a experiência de tocar em lugares, assim, bem distintos. E acho que isso molda totalmente a nossa forma de fazer música também, né? Tipo, tem pessoas que têm mais acesso a isso, pessoas que estão no corre total para fazer acontecer, né? Então essa noção de comunidade é muito importante dentro da cena, principalmente se tratando de música underground. Na minha opinião, para você alcançar público novo, você tem que sair muito também da sua zona de conforto. Mas uma coisa que eu tô notando bem bacana na cena de showgaze é que, como eu disse, as coisas são muito na comunidade. A gente que banca o rolê que a gente vai fazer. Então tem gente que vai lá e, tipo, cria selo, cria gravadora, e expande pra ir pra outros lugares, né? Pra fora do Rio. Eu conheço um selo que é o selo Alter Ego, da Ouriço. Muito foda a iniciativa, mas que é muito foda isso porque, tipo, junta ali a cena local e faz um marketing pra ir pra fora do Rio. Falar só rapidamente do motivo de hiatus, é porque, porra, trabalho, estudo, em geral tá meio fudido, né, por causa disso. Aí a gente falou, pô, vamos fazer um hiatus. Porém, a gente tá com esse plano de gravar. Eu fiquei muito feliz quando a galera reviveu o grupo pra falar sobre isso, porque eu fiquei muito triste com o hiatus. Então estou novamente ali com a faísquinha de, eu vou gravar Orelhões, porque eu amo muito as músicas. Vai ser no início de julho e tô com altas expectativas. Tamo junto. É isso. Sou o Matheus. Sou o Eric, toco guitarra. Beleza, gente? Eu sou o Tom, eu toco percussão. Eu sou o Portela, eu toco saxofone. Eu sou Elise, eu toco contrabaixo. O início mesmo foi quando a gente era do Pedro II e eu conheci a Elise lá. E aí a gente começou a se encontrar pra tocar. Eventualmente ela chamou o Tom, que era colega dela, e a gente formou um trio. Depois conhecemos o Portela num sarau. O Portela chamou a Elise me chamou, eu chamei o Tom. Aí depois o Eric foi chamado, depois o Zé foi chamado, enfim. Eu comecei a fazer parte de uma cena assim quando eu tocava hardcore e rock, eu tive minha banda. E aí, tipo, eu conheci o Portela muito antes dele querer fazer música. E quando ele decidiu fazer música, ele começou com o saxofone e tocando instrumental. E aí ele me inseriu nessa parada e ele que me apresentou, a Elis, o Tom, o Matheus, todo mundo do resto da banda. A banda, na verdade, nós somos 6, né? O Zezinho não tá aqui, que é o batera. E, na verdade, o Matheus tinha contado, a gente se conhece desde pequeno, desde moleque mesmo. E no início a gente formou esse quarteto, que eu era o batera.
a Elis no baixo, o Matheus no piano e o Portela no sax. Comecei a estudar percussão, o Zezinho entrou, eles convidaram ele e voltei e a gente somou pra fazer esse lance, abrasileirar cada vez mais e tudo mais. Bem, eu acho que o Rio acaba sendo um lugar onde muita coisa acontece relacionada à música, então acho que acaba sendo um puta privilégio, assim, estar numa cidade onde existe uma cena tão viva, até mesmo da música instrumental, assim. Morar no Rio deu a oportunidade da gente começar muito novo a tocar semanalmente em lugares e, tipo, mesmo que recebendo um cachê meio questionável, assim, tipo, imagino que em outras cidades seja muito difícil de acontecer, assim. Tipo, uma metrópole como o Rio, que tem essa história do samba, choro, essa herança da música de rua, é muito uma coisa do Rio de Janeiro. Em São Paulo, você tem uma cena musical muito viva e lá também existe uma parada de muito investimento em música, como não tem no Rio, mas o Rio tem essa herança da música de rua. Eu acho que o jazz, assim, o jazz brasileiro, chega como uma das veias que corre na música de rua do Rio, assim. A gente está vivendo claramente uma cena de jazz no Brasil, no Rio principalmente, assim. Mesmo a gente tendo um som muito específico, que é tipo jazz brasileiro fusion, a gente engloba reggae, jongo, 3 tipos de samba. Todo mundo da banda é muito influenciado pelo Tonico e a banda dele que toca no Macuna. E quando a gente entrou para o Unirio, a gente percebeu que não era uma coisa só nossa, é uma coisa que todo mundo tava querendo ter a sua cara no instrumental. E eu acho que a gente poder, tipo, estar num lugar tipo esse como Acervo, outros lugares que a gente tocando pra bastante gente, muita gente diversa, é muito bom, mas é um produto do momento também. A gente tá num bar agora e a gente já fez alguns bares, alguns restaurantes, mas a gente já tocou na calçada, na rua. Assim, a gente já tocou em evento que era pós-bloco de carnaval pra centenas de milhares de pessoas, assim. E a gente já viveu situação, eu já vivi, de pessoas que iam ver um show nosso, assim, de um mês atrás e falavam, cara, há 2 anos eu vi vocês na rua e foi muito legal. E aí é o momento que eu comecei a tomar a dimensão de que realmente o número de pessoas que já viu o nosso som por a gente conseguir conviver e fazer música na rua, na calçada, é muito grande. Não é como se esse número fosse refletido nos nossos ouvintes mensais do Spotify. Mas, querendo ou não, a música instrumental ela tem esse lugar. O jazz de Nova York era tocado na calçada e a gente conseguiu fazer isso no Rio. Isso foi muito legal. Cara, a gente teve problemas lançando o nosso EP, mas a gente tá com planos pro futuro pra gravar discos que a ideia é que a gente faça lançamento, grave vídeos, grave mídias que propulsionem a gente, mas esse EP acabou que foi pra quem já conhece, rolou, mas o alcance realmente não mudou muita coisa. Isso é mais projeto pro futuro, assim, a gente gravar um disco nosso. Foi como uma maneira de registro. Essa é a melhor coisa que saiu disso, como registrar essas coisas que a gente já tinha. Mas o outro impacto que aconteceu com a gente ter um registro, ter um lançamento, foi a gente poder colocar o nosso som em outros espaços. Então agora a gente acabou de ser aprovado em alguns editais, que a gente só conseguiu se inscrever por causa dessas gravações. A gente está conseguindo acessar outros espaços a partir dessa produção que foi muito na raça, foi muito com carinho e muita vontade de fazer. Eu acho que uma das coisas mais importantes é se juntar com os amigos pra tocar. É a coisa mais importante do processo. Além disso, é se esforçar um pouco, assim. Chega em casa, em qualquer casa do teu amigo, se junta, grava um vídeo e bate de bar em bar, que você vai conseguir achar algum lugar que te aceite. A música é sempre em primeiro lugar. Sempre tem que tentar ser o melhor músico, não tecnicamente, mas espiritualmente. Seja sempre profissional, não porque alguém te obriga a ser, mas porque você quer ser. E, citando Quincy Jones, música e produção e show é uma arte de lidar com pessoas. Então, saiba lidar com pessoas e saiba fazer as pessoas lidarem com você do melhor jeito possível. Se eu fosse tentar falar uma palavra, eu diria ensaio.
Nas costas dessa galera aqui tem semanas, meses, dias, anos no apartamento. A gente já ensaiou no quartinho do apartamento dela, na casa dele, na minha casa. Então assim, essa coisa da dedicação e do lance de amar a música e fazer o som de qualquer jeito e o tempo inteiro e sem parar e o esforço é o que faz a parada da liga. Tem que ser abusado, tem que botar a cara na rua, tem que ir pro chão pra fazer o som e buscar os lugares e passar pelos perrengues. A fase do perrengue ela é inevitável em todos os trabalhos. Tem que batalhar, o sistema é uma merda, o cachê vai ser baixo, mas a música, ela é boa desde o início, porque antes de pisar na rua tem esse tempo todo de ensaio. Eu tenho músico na família e tal, eles sempre falam, a música vence. A dica que eu falaria, não tenha medo de colocar suas composições, por exemplo, na roda de amigos. Você pode tocar pra caramba e estudar muito, mas se você não tiver a cara a tapa de chegar e depois do show conversar com um tal produtor, conversar com o dono da casa, conversar com todo mundo que tá em volta e falar seu nome, e falar sua música, e contar a história, e saber o que a pessoa tem pra falar de volta. Arte, para além do conteúdo, é sobre contato. Você vai se deparar com várias personalidades, várias pessoas novas. E acho que tão importante quanto você chegar na gig, no trabalho, estudado e sabendo tocar, é você chegar com a mente aberta para fazer amigos, porque, querendo ou não, aquela troca que a gente tem na música instrumental, ao vivo, é muito ligada com a troca que a gente tem de conversa, de palavra com as pessoas, sabe? Então, cara, se conectar com as pessoas que você vai tocar antes de você tocar com elas, faz montes na hora de você tocar de fato com elas, aproveitar e curtir com elas. Pô, gente, muito obrigado. Dá um tchauzinho pra câmera aí. Essa foi a Meio Fio. Tamo juntos. Valeu, galera. Obrigadão.